Olá pessoal, hoje esse vídeo é de cinemática. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes porque a matéria é muito extensa, mas a gente vai estudar cinemática. Então vamos lá. Beleza, o que eu quero dizer com a gente vai estudar cinemática? Vamos só arrumar aqui. E beleza. O que isso quer dizer cinemática? A gente vai começar estudando o significado dessa palavra aí. Vamos lá. Cinemática pra gente vai ser entendido diretamente como estudo do movimento. Beleza, isso nenhuma novidade, todo mundo já sabia. Mas o que eu quero dizer com o estudo do movimento? A gente vai estudar o movimento em si, não as causas dele, ou seja, não me importa por que ele começou o movimento, não importa como ele vai parar de ter, o importante é tem ou não tem, para onde ele foi, de onde ele saiu, mas não o motivo. O motivo é estudado lá em dinâmica, por forças. Aqui é só estudo do movimento. Legal, beleza. Para estudo de cinemática, a gente tem que ter alguns conceitos que eu não posso ter dúvida, que a gente vai usar absolutamente o tempo todo. Legal, isso é o movimento. Então vamos explicitar o que significa isso aqui. Legal. Primeiro, tudo que eu falar vai depender de uma referência. Legal. O que é uma referência, né? O estudo é referencial. Uma referência é um ponto de comparação. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acostuma dizer que a referência é a posição zero. Não, é ponto de comparação. Então a gente vai começar assim. Então vamos lá, vamos dar algumas definições. Então imagina que você tem um movimento que é dado assim. Faz uma coisa desse tipo aqui. Esse aqui é a minha trajetória. Então vamos chamar isso aqui de trajetória. Vamos lá. Eu vou chamar de trajetória. Isso significa que o meu corpo, o meu objeto de estudo, vai percorrer esse caminho. Trajetória pode ser entendido como caminho. Então vamos entender isso como caminho. Legal, então a minha trajetória. Perceba que isso aqui não é nenhum caso particular de linear, porque a gente vai estudar movimento retilíneo, não é nada. É só uma trajetória, por enquanto, é só para estudar algumas definições. Então o meu corpo, que está representado aqui, ora pode estar aqui, ora ele pode estar aqui, ou ele podia estar aqui, ele podia estar aqui, podia estar aqui, 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 aqui. Legal. Mas se eu estou falando que ele pode estar em várias posições, significa também que eu preciso dizer onde são essas posições. E por exemplo, se eu falo que aqui é a posição 10 km, é que com certeza existe a posição 0. Afinal, se esse aqui é o 10, e o 10 vem depois do 9, que vem depois do 8, que vem depois do 7, assim por diante, significa que deve ter a posição 0. Imagine então que eu estou chamando aqui da posição 0 km. Legal, então aqui só é o 10 porque existe um 0. Qualquer coisa à frente do 10 se chama alguma coisa a mais. Então suponha que é isso aqui. Cada um deles é alguma coisa a mais. E atrás do 0 passa a ser alguma coisa a menos. Por exemplo, menos 10. E assim por diante. Isso é a minha trajetória. Isso é a minha referência. Existe uma marcação que tem uma referência. E a minha referência aqui é o 0, por exemplo. Depois a gente discute se o 0 é a posição inicial, se isso é a origem, o que isso significa. Beleza. Supõe-se também que ele estava em várias posições. Imagina que, como eu comecei com 10, a primeira posição que ele estava era 10. Depois ele foi para o 20, para o 30, para o 50, para o 60. Depois ele voltou até aqui. Aqui ele foi lá para posição 6, depois ele veio aqui e terminou onde ele começou.
Legal. Essas são as posições que ele esteve. Legal. Então a gente acabou de definir espaço. Então vamos escrever isso aqui. A gente definiu o que significa espaço. Espaço, então, por definição, é a posição. Então isso aqui é a posição. Só que aqui vem a primeira conta que aparece nos vestibulares. Espaço e posição também pode ser calculado o ΔS, que é chamado de deslocamento. Cuidado, deslocamento não é o quanto o corpo andou. Deslocamento é uma definição física. O quanto ele andou é a ideia intuitiva. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aqui, né? Olha o meu exercício. Quanto que ele andou nessa brincadeira toda? Ele andou do 10 ao 20, então 10, 20, 50, né? Ele foi até o 50, então ele andou 40, 50, depois ele voltou 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Ele andou alguma coisa do tipo 140 quilômetros. Então ele andou 140 quilômetros. Mas ele deslocou 140 quilômetros? Ele andou 140, mas ele deslocou 140? Não, porque o meu ΔS é definido por posição final menos a posição inicial. Isso é a definição. Posição final. E esse cara aqui é a posição inicial. Então perceba que, como ele saiu do mesmo ponto e voltou para o mesmo ponto, a posição final e a inicial é a mesma. Ou seja, ele deslocou 0, mas andou 140. Vamos a um outro exemplo? Vamos calcular o ΔS entre o instante 1 e o instante, sei lá, 5. Beleza. O que seria isso? Seria a posição final menos a inicial. Então o ΔS entre 1 e 5 é a posição final no instante 5 menos a posição inicial no instante 1. O que seria isso aí então? ΔS de 1 a 5 é posição no instante 5. Vamos ver aqui, ó, é 60. Posição no instante 1, vamos ver aqui, é o 10. Então 60 menos 10, 50 km. Então aqui ele deslocou 50. Significa que ele andou 50? Não, significa apenas que ele deslocou 50. É aqui, ele andou 140, porque andar significa a distância total percorrida. Agora, deslocar significa essa forma. Então, se você aparecer no vestibular uma pergunta, qual o deslocamento, e você não usar essa fórmula, você errou. Porque se usou a palavra deslocamento, você não tem outra opção de calcular o deslocamento que não seja por essa forma. Legal. Isso explica muitas coisas, na verdade. Perceba que, assim como a gente definiu o deslocamento, a gente também pode descrever o tempo. Por quê? Porque eu posso falar que isso aconteceu com marcação temporal, ou seja, eu liguei um cronômetro. E, cuidado, eu sempre cronometro a partir do instante 0. Então, o t igual a 0 é sempre a minha referência. T igual a 0 é sempre o momento, né? O momento que inicia o estudo do movimento. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando você estiver estudando as equações de cinemática e aparecer um sorvete, sorvetão, que você provavelmente já sabe essas fórmulas, lá só conta a partir do instante 0. Ou seja, o que está acontecendo anterior ao instante 0, eu não tenho certeza do que está acontecendo. Então o T0 é a minha referência absoluta. Aquela equação só funciona do tempo 0 em diante, não funciona anterior. Mas e se o movimento é o mesmo? Não importa, a equação só funciona de T0. Da mesma maneira, a gente pode definir o ΔT, que é o T final menos o T inicial. Vamos fazer um exemplo disso aqui? Olha lá, supõe que no início aqui era T igual a 0. Aí aqui ele chegou no T igual a 1 hora. Aqui ele chegou no T igual a 2 horas.
Ou seja, quanto é o ΔT? É a mesma forma, T final menos inicial. Então T 2 horas, vamos supor que T igual a 5 horas, T igual a 6 horas. Então pegando a mesma posição, qual é o ΔT entre o instante que ele estava no 5 e no 6, né? Na posição 5, 6 horas, na posição 1, 0 horas. Então 6 menos 0, o ΔT nesse exemplo aqui dá 6 horas. Beleza. Isso define tudo que eu preciso saber de primeiros conceitos. Eu tenho que ter muito bem definido que tenho que ter uma referência, e essa referência tem que ser completamente explícita no meu exercício, e eu já fiz fazer os meus primeiros cálculos. O quanto ele andou é a soma de todas as distâncias, e o quanto ele deslocou é a aplicação dessa fórmula aqui. Da mesma maneira, o tempo. Legal. A partir de agora a gente vai definir algumas coisas que vão reger todo o nosso movimento. Então vem comigo. Vamos lá, que coisas são essas então, né? Vamos virar a página aqui, vamos escrever, depois a gente faz bonitinho. Então vamos lá. Assim como a gente acabou de definir, então a gente acabou de fazer o seguinte. Acabamos de fazer um ΔS, que é S final, menos S inicial, e um ΔT, que é T final, menos T inicial. Isso foi a coisa que a gente acabou de fazer. Legal. Agora a gente vai definir o nosso primeiro conceito, que é chamado de velocidade média. Vamos lá, vamos definir velocidade média. Quando alguém falar para você calcule a velocidade média, é a mesma história do deslocamento. Se alguém pedir deslocamento, você não tem outra opção senão usar essa fórmula. Você vai se virar para achar os dados dessa fórmula. Quando alguém pedir velocidade média, você não tem outra opção senão usar a definição dela, que é quem? Velocidade média é o quanto ele andou em quanto tempo ele demorou. É V igual a ΔS sobre ΔT. Por definição. Se a gente fosse abrir essa forma, ficaria ΔS, S final menos S inicial, tempo final menos tempo inicial. E de novo, você não tem direito de calcular a velocidade média se não for por essa forma. Você só pode fazer usando a definição. Isso é velocidade média. Vamos escrever aqui com índice, velocidade média, só para não ter dúvida. Beleza. Então você não tem direito de usar de outra forma. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o exercício fala: o móvel andou com velocidade 1 até um instante, depois ele mudou de velocidade, depois ele traçou para uma terceira velocidade, assim por diante. Calcule a velocidade média. Aí todo mundo fala: opa, vamos calcular a média das velocidades. E você não vai fazer isso. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, um exercício, e você não vai calcular a média das velocidades. Porque velocidade média é a média das velocidades? Não. Está vendo escrito aqui média das velocidades? Não. Então você não vai calcular a média das velocidades. Você vai calcular a velocidade média por ΔS sobre ΔT. Beleza. Uma vez descoberto isso, eu só preciso discutir mais um detalhe antes da gente ir para a primeira parte de exercício. Velocidade média implica necessariamente numa discussão de equações horárias. Por quê? Vamos escrever aqui. Por que equação horária? Perceba que, analisando o significado dessa frase aqui, equação horária é uma equação que depende do tempo. E a velocidade média, de alguma maneira, depende do tempo, né? Ela não é exatamente uma equação horária, mas ela depende do tempo. O que é uma equação horária? Lá no movimento uniforme, que a gente já vai falar, você conhece o sorvete, por exemplo. É um V0T. Isso é uma equação horária, porque a posição depende do tempo. Lá no movimento uniformemente variado, que a gente ainda vai falar, é quem? O sorvetão, por exemplo. Também é uma equação horária, porque a posição depende do tempo. Também tem o volátil lá, que a gente vai falar. Também é uma equação horária. O tempo, olha lá, a velocidade depende do tempo, sem problema. A equação de Torricelli, que a gente vai falar, é uma equação horária? Não.
a velocidade, ou sei lá o que, não depende do tempo. Isso não é uma equação horária. O que quer dizer uma equação horária? Que dado o tempo, você sabe onde ele está, ou dado onde ele está, você sabe quando ele passou naquela posição. Isso se chama equação horária. Legal. Agora, as últimas definições que eu não posso ter medo de errar. Então, algumas definições que eu tenho que ter certeza. Tudo bem? Algumas definições que eu tenho que ter certeza. Vamos descobrir que definições são essas? É o S0, o V0, o T0, origem, S0, V0, T0, origem, e a mudança de sentido. Claro, algumas coisas ainda a gente não pode calcular, porque a gente ainda não estudou movimentos uniformemente variados. Mas eu quero discutir isso para você ir decorando, memorizando e acostumando com a ideia desde já. O que é posição inicial? Ela é, por definição, a posição quando o tempo é igual a zero. Por definição, você não pode falar que esse zero é diferente disso. É a posição quando o tempo é igual a zero. O que significa isso? Imagina que ele me deu essa equação horária aqui. Como eu descubro a posição inicial? Ah, você vem aqui e aponta, né? Porque está escrito aqui. Não. A posição inicial é a posição quando o tempo é igual a zero. Ou seja, você vai pegar a equação que te forneceram e vai substituir o tempo zero. Essa é a posição inicial. Ah, mas a posição inicial não é sempre zero? Não, posição inicial não é sempre zero. Eu, por exemplo, posso morar em Campinas. Eu não sei a quilometragem de Campinas, mas imagina que é no quilômetro 200. Ah, então o meu S inicial é 200. Sim, porque você está em Campinas. Ah, mas não é sempre zero? Não, porque você estava no 200 quando o tempo era zero. Então você substitui o tempo zero para achar a posição zero. Inevitavelmente vai sobrar só esse termo. Legal, mas é consequência. Então, por definição, posição inicial é a posição quando o tempo é igual a zero. Então, pelo mesmo motivo, velocidade inicial é a velocidade quando o tempo é igual a zero. Ou seja, se ele te dá uma equação da velocidade, para achar o V0, você substitui o tempo por zero. Aí ó, isso aqui ia acabar sumindo e sobra isso. Claro, esse é um exemplo algébrico, com letrinha. Mas se tivesse número, você teria que fazer a mesma coisa. Tempo zero é o início. Início da cronometragem, né? Cronometragem. Que é, normalmente, T0 igual a zero. Ah, e se não for T0 igual a zero? Então o enunciado vai falar. O que é origem? Origem é a posição inicial. Não. Origem é S igual a zero. É a posição x igual a zero e y igual a zero do plano cartesiano. Quem que é o plano cartesiano? É aquele plano yx, que é uma referência, inclusive. Isso aqui se chama origem. Então você não pode ter dúvida disso. Origem é a posição 0, 0. E a mudança de sentido acontece quando? Por enquanto não faz sentido pra gente, né? A gente não estudou esse movimento ainda particular, mas a mudança de sentido é quando a velocidade é igual a zero. Eu vou voltar a falar disso quando estudarmos, mas já vai digerindo isso. Legal? Isso resume, na verdade, tudo que eu preciso saber da matemática básica do movimento uniforme. O problema de cinemática é a interpretação dos enunciados. Então eu vou fazer alguns exercícios agora de exemplo, que são os mais clássicos, os mais comuns. Primeiro, conversão de unidade, depois aquele exercício de calcular velocidades médias, um do trenzinho e um de ultrapassagem. Então fica atento, vamos fazer um por vez. Presta atenção.
Vamos lá. Então vamos lá. Nosso primeiro tipo de problema é a conversão de unidades. E por que isso é útil? Porque às vezes o exercício pede exclusivamente em metros, às vezes em metros por segundo, às vezes em quilômetros por hora, às vezes em anos, sei lá. A gente tem que fazer algumas conversões. Então vamos fazer as conversões. Qual é o primeiro tipo de conversão que a gente tem que se preocupar? É a conversão, por exemplo, espacial. O que é a conversão espacial? Eu estou convertendo unidades de distância. Quem são as unidades de distância que aparecem na nossa prova, né? Geralmente o metro, o quilograma, pode aparecer o centímetro, o milímetro, e esses são os mais comuns. E eu tenho que saber converter um no outro. Perceba que isso é importante, porque às vezes ele pode dar a velocidade, olha, pensa lá, a unidade da velocidade, por exemplo, às vezes é que é em metros por segundo. Então eu tenho que saber converter ou escrever a minha velocidade em metros por segundo. Então vamos tentar converter isso. Legal. O que eu vou falar agora, você tem que decorar. Por quê? Porque o examinador não vai te falar isso. O que ele não vai falar? Ele não vai falar, por exemplo, que 1 metro tem 100 centímetros. Ele não vai falar. Você tem que saber de antemão. Outra coisa que ele não vai falar, que, sei lá, 1 centímetro tem 10 milímetros. Ele não vai falar isso para você. Você tem que saber. Assim como você tem que saber também que, por exemplo, 1000 metros corresponde a 1 quilômetro e assim por diante. Você tem que saber isso. Você não pode se dar o luxo de não saber. Claro, você sabe isso intuitivamente, você está acostumado a usar, mas você tem que saber. Sim ou não? Beleza. Agora eu vou fazer 2 ou 3 exemplos. Ah, mas essa conversão é fácil. Sim, é uma regra de 3. Só que eu não vou fazer por regra de 3. Eu vou explorar um negócio chamado análise dimensional. Por quê? Porque eu acho útil você conhecer um jeito de converter qualquer coisa. Lá na frente, quando você for converter quilograma por metro cúbico de densidade, ou calor específico, que é caloria por grama grau Celsius, você vai se confundir, porque em velocidade média, por exemplo, lá tem uma regra para converter de metros por segundo para quilômetros por hora. Aqui não tem regra, então se você aprender um jeito que faz tudo, você não se dá o trabalho mais de fazer qualquer coisa. Então vamos primeiro entender qual é a ideia de análise dimensional. Isso funciona muito em química, isso é bastante útil lá, inclusive a gente pode trabalhar isso em algum momento. Mas a análise dimensional é o seguinte, eu estou fazendo uma análise, um estudo da unidade, isso que se chama dimensional. Tá bom, o que é análise dimensional então? Eu quero converter uma coisa em outra, mas eu não quero alterar o valor numérico, porque, por exemplo, eu pego minha régua aqui e meço 15 centímetros. Eu não quero que eu faça uma medição em quilômetros e dê diferente, afinal a minha régua é a mesma. Então eu não quero mudar o valor da leitura, eu só quero mudar a unidade. Então imagina que você tem o número Z e você quer converter esse Z. Imagina que para converter esse Z você teria que multiplicar por um número 3. Só que se você simplesmente multiplicar Z por 3, você mudou o valor de Z. Originalmente é Z, então ele tem que continuar valendo Z, só que em outra unidade. Então se você multiplica e divide por 3, você não alterou o valor de Z, concorda? Isso aqui continua se chamando Z, porque 3 sobre 3 é 1, então Z é Z. Então você fez isso aqui sem alterar o valor, então não altera o valor. Concorda? Sim ou não? Legal, então a análise dimensional é isso. Eu vou encontrar estratégias para não alterar o valor, mas alterar a unidade. Então vamos fazer isso. Se você entendeu o que eu quis dizer, você resolveu o problema. Então vamos calcular um exemplo. Esse meu primeiro exemplo, você já sabe a resposta, mas é bom para praticar. Vamos supor que você queira converter 1 quilômetro em alguma coisa em metro. Ah, é fácil, está escrito aqui, ó. 1 quilômetro, 1000 metros, resolvido, acabou. Mas como é que fica como análise, né? Vamos escrever aqui, 1 quilômetro. Legal, achei 1 quilômetro e eu posso multiplicar isso aí por qualquer coisa que não altere o meu valor, desde que eu multiplique e divide essa coisa pelo quilômetro. Vamos lá. Como eu quero cortar o quilômetro, eu vou escrever o quilômetro aqui embaixo, porque aqui poderia ser simplificado. Só que 1 quilômetro corresponde a
1000 metros. Ou seja, essa divisão dá 1. 1000 metros por 1 quilômetro é 1, né? Só que, dimensionalmente, se eu fizer essa conta agora, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o quilômetro cortando com quilômetro, porque eles estão em lados opostos da conta. E aí sobraria só 1 metro. Ou seja, essa conta aqui deu 1 vezes 1000 metros. Ou seja, 1000 metros. Ah, é assim que funciona? Sim. Imagina que você tem outro exemplo. O mais difícil agora. Vamos falar 30 milímetros. Eu quero converter em quantos, sei lá, y quilômetros. E aí deu ruim, né? Porque eu não sei uma regra direta, não sei a relação direta, etc. Como é que eu faço? Escreve lá, 30 milímetros, e eu posso multiplicar por qualquer coisa aqui que não altere o valor. Então vamos lá, alguma relação conhecida. Eu conheço, por exemplo, que 10 milímetros é 1 centímetro. 1 centímetro, 10 milímetros. Você concorda com isso? Ah, olha aqui, olha lá. 1 centímetro, 10 milímetros. Está na régua, né? Legal. Se eu fizer essa conta aqui, eu não alterei o valor numérico, mas eu voltei a unidade. Olha lá. O milímetro acabou cortando e sobraria centímetros. Se eu terminar a conta, eu achei em centímetro. Faz a mesma coisa, continua. Porque centímetro não é quilômetro ainda. Vamos achar mais uma relação. Uma outra relação que eu sei é que 100 centímetros corresponde a 1 metro. Então, se eu fizer essa conta, eu não mudei o valor numérico, mas mudei o valor da minha unidade. Olha lá, o centímetro corta com o centímetro e acabou. Se eu resolver essa conta, dá em metros. Mas em metros não é a resposta era em quilômetros. Então eu tenho que multiplicar mais coisas ainda. Ah, por que você está fazendo várias passagens? Porque eu não sei direto milímetro para quilômetro. Se eu soubesse, já tinha resolvido. Eu sei várias passagens, faço várias passagens. Qual que é a próxima, por exemplo? Um metro, eu sei que 1000 metros corresponde a 1 quilômetro. Ah, por que você pôs o metro embaixo? Porque se metro fica embaixo, corta essa parte aqui. E aí sobra em quilômetros. Perceba que a conta agora, se eu substituir, vai dar unidade em quilômetros, que é o que eu queria. Então vamos traduzir essa conta. Olha lá. Reproduz tudo que não cortou e acabou. Então fica ali, ó. Vamos lá. Ficou 30 vezes 1 vezes 1 vezes 1 quilômetro. E embaixo ficou 10 vezes 100 vezes 1000. Legal. Então o que aconteceu? Olha lá o que aconteceu. Cortou um zero aqui, por exemplo. E ficou 3 vezes 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 quilômetros. Isso representa 3 milímetros. Sim ou não? É assim que faz. Beleza. Essa conversão foi feita. Legal. Depois a gente aplica de novo lá em velocidade e você vai ver que é bem interessante. A segunda conversão é a conversão temporal. Isso eu vou fazer a mesma história, a regra de 3. Então, como você já entendeu a análise dimensional, aqui eu não vou mostrar de novo, só vou falar algumas. Por exemplo, eu tenho que saber que em 1 minuto tem 60 segundos. Tenho que saber, o examinador não vai falar. Eu tenho que saber que em 1 hora tem 60 minutos. Ele não vai falar para mim. Tenho que saber que um dia tem 24 horas? Ele não vai falar para mim. E aí eu faço regra de 3 também, né? E assim por diante. Sim? Uma que é útil é que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Como é que você sabe? Faz uma conta aí e prova que é facinho. Beleza. Essa é a conversão temporal. Vamos então unir as duas. Lembra que unia espaço e tempo? Velocidade. Então vamos fazer conversões da velocidade agora. Então vamos lá. A conversão de velocidades tinha regra, né? Eu quero fazer esses exemplos aqui. Os dois primeiros têm regra. Quilômetros por hora para metros por segundo, você já sabia. Então vamos escrever isso aqui primeiro e depois a gente tenta fazer a análise também. Então qual que era a regra? A regra era aqui de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplicava por 3,6. E quando você estivesse indo de quilômetros por hora para metros por segundo, você simplesmente dividiria
Então você divide por 3,6. Ah, é regra. É. Mas por que multiplica e divide? Sei lá, a gente vai descobrir isso conforme faz o exercício. Mas eu queria que você decorasse essa regra porque ela é prática e usa o tempo todo. Agora as outras unidades, por exemplo, ó, centímetro por segundo para metro por minuto. Não tem regra, então eu não posso multiplicar e coisa para proporção. Dá para inventar uma regra, mas vale a pena conhecer todas as regras? Não, só as que são mais comuns, mais importantes. Então vamos fazer essa conversão? Vamos lá. Então vamos fazer o item A aqui primeiro. E a gente vai fazer de dois jeitos. Primeiro pela regra, depois pela análise dimensional. Então quanto vale isso em metro por segundo? É só dividir por 3,6? Divide por 3,6, você vai encontrar 10 metros por segundo. Se você fez essa conta, você foi embora feliz, você terminou a prova e acabou. Beleza, nada inferior. E agora eu vou fazer uma estratégia que você fala, puta, mas dá muito trabalho, tem que fazer isso sempre? Não, mas serve quando você fica em dúvida de algumas relações. Serve quando eu falei, você vai converter coisas mais elaboradas, como caloria por grama grau Celsius, que tem várias relações juntos. Então vamos converter isso? Então a coisa que eu quero converter, ó, 36 quilômetros em 1 hora. E como eu quero chegar em metro por segundo, eu vou converter um por vez. Então, por exemplo, vamos converter primeiro só as distâncias. Quilômetro. Então a gente pode fazer uma multiplicação qualquer aqui para não alterar, né? Então a gente sabe, por exemplo, que 1 quilômetro tem 1000 metros. Beleza. Lembra, isso não altera a unidade do problema. Quer dizer, o valor numérico, só a unidade. Se eu fiz desse jeito correto, o quilômetro ficou no lado oposto, cortou. Se eu terminar o meu exercício agora, a resposta está em metros por hora. Acabei de converter o metro. Vamos converter o tempo agora? Vamos multiplicar alguma coisa aqui para o tempo. Agora eu quero o hora aqui em cima. Por quê? Porque se o hora estiver em cima, eu corto. Só que 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Se eu fizer essa conta aqui, o hora sai fora e sobrou a resposta em metros por segundo. Ah, que legal. Então, olha lá, vamos reproduzir a conta aqui, vai. 36 vezes 1000 vezes 1. Aqui metro, embaixo 1 vezes 1, 3.600 segundos. Beleza, reproduzido aqui, olha lá, 36, 1000, 1, 36. Resposta em metros por segundo. Olha só, corta, corta. Por isso que divide por 3,6. Ah, que interessante. Beleza. 36 vezes 10 sobre 36 metros por segundo. Olha lá, corta isso aqui, sobrou 10 metros por segundo. Ah, é prático? Não, mas às vezes ajuda se eu não souber como converter. Então vamos fazer o segundo já? Então vamos na sequência fazer o item B. O item B era 5 metros por segundo em sei lá quantos quilômetros por minuto. Minuto não, por hora. Tem regra? Tem. É só multiplicar por 3,6, né? Então se eu fizer essa conta aqui já vai dar a resposta. E a resposta é 18 quilômetros por hora. Ah, mas vamos fazer para análise também, porque a gente aprendeu isso. Então 5 metros em 1 segundo. Vamos converter, sei lá, a distância primeiro. Ah, mas sempre, tanto faz. Vamos lá. Então eu vou multiplicar por alguma coisa. Como eu quero em quilômetros, eu sei que 1000 metros, 1 quilômetro. Se eu terminar essa conta aqui, né, você vai encontrar a resposta, o metro saindo fora, sobrando quilômetros por segundo. Continua, porque eu ainda não converti o tempo. Agora eu quero passar em hora. A gente sabe que 3.600 segundos tem 1 hora. Ou seja, se eu terminar essa conta, os segundos cortou aqui embaixo e sobrou quilômetros por hora. Vamos substituir aqui. Fica assim, ó, 5 vezes 1 vezes 3.600 quilômetros. E embaixo ficou 1000 vezes 1 hora. Legal. A resposta então dá. Corta. Dá 18 quilômetros por hora. Ah, é por isso que multiplica por 3,6? Sim, claro, é por causa disso. Beleza.
Isso termina todos os meus dois exemplos óbvios, que tinha regra. E esse 900 aqui, hein? Como é que ficaria esse 900? Vamos fazer, vamos deixar esse aqui do canto e vamos fazer. Olha lá. Então o C é, converta 900 centímetros por segundo em alguma coisa em metros por minuto. Ah, aplica a regra. Que regra? Não tem regra? Então vamos fazer. Por análise. 900 centímetros em 1 segundo. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso por algum valor que não altere o número, só a unidade. Como eu quero ir para metro, eu lembro que 100 centímetros corresponde a 1 metro. Legal, isso é verdade. E se eu terminar essa conta aqui, o centímetro acaba cortando, e se eu fizer vai dar em metro por segundo. Mas eu não quero metro por segundo, eu quero em metro por minuto. Então vamos converter de novo. Lembra que 60 segundos, 1 minuto. Se eu fizer essa conta aqui, agora quem vai embora é o segundo, e sobraria quem? Metro por minuto, que é a resposta. Então vamos escrever essa conta aqui embaixo. Ficaria 900 vezes 1 metro vezes 60 sobre 1 vezes 100 vezes 1 minuto, ou seja, metro por minuto. Isso dá quarta, 9 vezes 6, 54, então 540 metros por minuto. Ah, muito fácil, né? Beleza, resolvido. Isso são as conversões. Agora vamos fazer alguns exercícios de cinemática pura. E a nossa dificuldade maior vai ser o quê? Interpretar o enunciado e não fazer a conta. Vamos lá, é agora. Vamos junto. Bom, vamos lá. Então vamos tentar traduzir esse enunciado aí. Você viu que o automóvel faz várias partes de um trajeto. Então vamos tentar representar isso aqui no esqueminha. Eu sugiro fortemente que você sempre faça um desenho. Então vamos lá. Olha o desenho aqui. Eu fiz a trajetória e ele falou. Um automóvel percorre a distância de São Paulo a São José. Então, por exemplo, ele sai de São Paulo e vai para São José. Ele falou que essa distância é de 90 km. Então escreve aqui, ó, 90 quilômetros. Ele percorre isso aí com velocidade de 60 km por hora. Então a velocidade aqui é 60 km por hora. Aí chegando em São José, ele vai de São José até Cruzeiro, que fica a 100 km de distância, com uma velocidade de 100 km por hora. Então ele vai até Cruzeiro, que está a 100 km, e aqui ele anda a 100 km por hora. Então escreve ali, ó, 100 km por hora. Beleza. E no último trecho, que ele vai até o Rio de Janeiro, que é um trecho de 210 km, ele representa isso aqui andando de novo a 60 km por hora. Legal, pronto. Resolvido. Isso é a resposta, a pergunta, né? E ele fala, qual é a velocidade média do trajeto? Então, se você tentou fazer velocidade média e não usou essa fórmula aqui, você errou e errou feio. Por quê? Porque só posso calcular a velocidade média com essa fórmula. Se você não usou, você errou. O que é o ΔS, né? É a posição final menos a inicial. Você concorda que a inicial pode ser a posição 0 aqui e a final do Rio de Janeiro aqui. Então é a soma de todas essas distâncias. Então ficaria a distância da primeira parte, da segunda, mais da terceira. Beleza. E o tempo? O tempo total também é o tempo da primeira, tempo da segunda, tempo da terceira. Sim, beleza, fácil. Então vamos tentar reproduzir isso de novo. Continua aqui. Velocidade média, distância da primeira 90, da segunda 100, terceira 210. Nossa, muito fácil isso, né, HP? Sim, muito fácil. E o tempo? Esse aí é a parte que deu ruim, porque eu não sei o tempo total da viagem. Eu só sei que é o tempo que ele demorou na primeira parte, o tempo na segunda e o tempo na terceira. E eu preciso somar isso tudo. Vamos fazer isso? Então vamos deixar escrito aqui que a gente ainda precisa fazer essa soma. Legal.
Então deixa aqui como passo 1, vamos no passo 2. Usando essa mesma relação aqui, eu posso calcular o ΔT como o ΔS sobre a velocidade. Tá, tudo bem. Então quem que é o tempo 1? É o S1, velocidade 1. Quem que é o tempo 2? S2, velocidade 2. Tempo 3, S3, velocidade 3. Sim ou não? Sim, beleza. Substitui. Ó, tempo 1. O S1 é 90, velocidade 1, 60. Então fica 90 sobre 60. O 2 é 100 sobre 100. E o 3 é 210 sobre 60 de novo. Legal. Achei os tempos, agora é só somar. Ó, aqui dá 1 mesmo. Aqui, 9 sextos de hora. E aqui dá 21 sextos de hora. Beleza, vamos resolver. Vamos substituir aqui. Então vamos lá. Escreve ali, ó, substituindo. Necessariamente ficou então assim, né? Velocidade média era aquele 90 mais 100 mais 210. E a divisão agora é só substituir os tempos aqui embaixo. Então vai ficar 9 sextos mais 1 mais 21 sextos. Essa velocidade média dá 210 mais 90 vai dar 300, 400. E o tempo? 21 sextos mais 9 sextos, 30 sextos. 5 mais 1, 6. Isso aqui dá aproximadamente 66,6 km por hora. Se você não fez desse jeito, você errou, porque não tinha como calcular a velocidade média sem usar a definição. Beleza? Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o próximo. É isso aí. Esse exercício aqui é aquele clássico do trem que quer ultrapassar uma ponte. Vamos lá. Quando eu fizer exercício de ponte, ultrapassagem, encontro, eu sempre consigo representar dois momentos do exercício. Então vamos tentar representar. Tem o início do exercício e tem o final dele. Então eu vou tentar representar os dois desenhos. Legal. Qual é o início e qual é o fim? Aqui eu representei uma trajetória qualquer, né? Só vou dividir em duas partes, que é o início e o fim do exercício. Começa o exercício quando o trem está prestes a ultrapassar a ponte. Então vamos desenhar um lugar para estar a ponte. Ó, vou fazer esquematicamente uma ponte bem grosseira aqui. Isso que eu estou fazendo colorido vai se chamar ponte. Ah, mas não parece uma ponte. É, mas é só uma esquematização. A ponte. E o trem está prestes a ultrapassar a ponte. Então significa que o trem está aqui, ó. Desenha aqui o trem, bonitinho. Ele está prestes a ultrapassar a ponte. Beleza. Olha lá, ele está o começo da ultrapassagem. Ele falou que o trem tem 200 metros e que a ponte tem 1.600. E olha a pergunta: quanto tempo demora para o trem ultrapassar completamente? Então representa o final do exercício. Começa quando ele começou a ultrapassar, termina quando ele terminou de ultrapassar. Então o desenho se inverte. A ponte está aqui agora e o trem está lá do outro lado. Então aqui, ele está do outro lado. Ah, então você já decorou que você tem que falar que a distância é a soma das distâncias. Calma, veja bem. O que eu vou fazer é uma estratégia geral de encontro e ultrapassagem. Vou fazer aqui e vou fazer no outro. E você verifica como eu resolvi. Pode ser que isso te dê uma ajuda sempre que você for resolver problemas desse jeito. Legal. Isso sempre é um problema de encontro. Então vamos escrever primeiro como é que é a estratégia do encontro. As estratégias são assim, né? A estratégia é escrever uma equação do movimento. E qual que é o movimento quando a velocidade é uniforme? Se chama movimento uniforme, que a gente até já chegou a falar, que é um sorvete. Essa é a equação do movimento uniforme. Então eu preciso definir uma posição inicial, uma velocidade e um tempo. Ah, mas você não falou disso de teoria. Não, mas você já sabe o que é uma equação horária. Você fez exercícios desse tipo. Eu estou falando que a equação horária é isso para esse movimento. Posição final, inicial, isso aqui.
Se eu não quiser usar isso, não tem problema. Nesse caso aqui, a gente pode usar a definição. ΔS sobre ΔT. E isso é o mais importante. Então vamos tentar aplicar apenas isso, porque isso aqui a gente ainda não estudou. Legal. Como é que faz isso aqui, né? Olha lá. Você tem que identificar no desenho qual que é o ΔS. Só que o ΔS depende de uma referência. Que referência é essa, né? Para fazer velocidade ΔS sobre ΔT. Escolhe algum ponto do trem para ser minha referência. Eu gosto de escolher, por exemplo, a traseira dele. Então, isso aqui é a minha referência. Olha meu bastão aqui como referência. Escolhi a minha referência na figura de trás e a minha referência na figura da frente. E vou tentar visualizar pelo desenho quanto que esse bastão, que é a minha referência, andou. Até o final da ponte, ó, ele andou tudo isso do comprimento do trem, mais o comprimento da ponte. Para chegar aqui, ó, pelo desenho, ele andou 1.600 mais 200. Pronto, resolvido. Acabou. Velocidade do trem, ele falou que era 15 metros por segundo. É a distância, então, 1.600 mais 200 sobre o tempo que ele demora. Pronto, resolvido. O tempo então fica 1.800 por 15. Tudo bem? Beleza. Quanto que dá 1.800 dividido por 15? Bom, você vai poder fazer na calculadora na hora? Não. Mas eu posso. Então eu vou fazer aqui. Isso vai dar quanto? 120? Então ele demorou 120 segundos. Beleza. Resolvido. Isso é uma estratégia geral. Olha lá, é um problema de identificar as coisas. Então, olha, faz o desenho, identifica visualmente quanto a sua referência andou. No meu caso, andou daqui até aqui, ou seja, 200 mais 1.600. Beleza, vamos lá. É isso aí. Legal. E agora a gente estuda a última parte de cinemática desse comecinho, que se chama o movimento uniforme. Então vamos escrever aqui, movimento uniforme. Bom, o que é um movimento uniforme, né? Faz a análise do que está escrito aqui. O movimento é uniforme, um movimento de maneira constante, de maneira padrão, alguma coisa assim. Um movimento uniforme para a gente é um movimento com velocidade constante. Ah, então se a velocidade for zero é uniforme? Claro, velocidade constante é zero. É, mas é um movimento de velocidade constante. Beleza, isso é a definição. No movimento uniforme, quais fórmulas eu posso usar? Eu posso usar essa, chamada sorvete, que agora a gente pode usar à vontade. Lembra? Isso aqui é a cara da equação, onde eu tenho uma posição inicial, uma velocidade inicial, e se me der o tempo, eu sei onde ele está. Se ele me falar onde ele está, eu sei quando ele passou ali. Essa forma pode ser usada. No movimento uniforme, também pode ser usado ΔS sobre ΔT. Essas são as únicas duas formas que eu preciso saber nesse tipo de movimento. Legal. Problema. Aqui tem uma análise de um negócio. Lembra que a gente fez uma orientação. Supõe que o meu corpinho ande em cima dessa reta aqui. Um lado dessa reta se chama positivo, outra hora chama negativo. Então o meu carrinho podia estar indo para cá com a velocidade V1, ou podia estar vindo para cá com uma velocidade V2, sei lá, tanto faz. Poderia acontecer. Quando a velocidade tem o mesmo sentido da trajetória, isso é chamado de movimento progressivo. Por quê? Porque é no mesmo sentido da trajetória. Quando ele tem sentido oposto da trajetória, ou seja, o sentido negativo, isso aqui é chamado de movimento retrógrado. Porque ele está indo para o lado oposto ao sentido positivo. Isso é só a classificação. Positivo, lado aqui, negativo, lado retrógrado. Legal. Agora que eu já acabei de dizer isso, é só usar a equação. Podemos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Então vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Ele me dá a seguinte equação. 10 mais 70t. Legal. Eu já sei dizer que isso aqui é um sorvete. Por quê? Porque é a equação do primeiro grau. Então eu tenho duas formas de descobrir algumas coisas aqui. Por exemplo, se eu quisesse achar o S0,
Como é que era mesmo? É a posição quando o tempo é o S, quando o T é igual a 0. Então vamos substituir. Então quem que é o S0? É 10 mais 70 vezes 0, ou seja, isso sai fora e fica 10. Vamos supor que isso aqui está no SI, e o que significa que essa resposta está em metros. Legal. Como é que eu acharia a velocidade? Por comparação, por exemplo. Então fica aqui, ó, 10 mais 70t, e eu vou fazer por comparação. Com quem? Com sorvete. Ah, mas você podia ter resolvido outra assim também. Claro que podia, mas a gente está aprendendo várias estratégias. S0 está aqui, V0 está aqui. Então a velocidade inicial desse movimento se chama 70 metros por segundo. Resolvido. Beleza. Qual que é a ideia? Se eu quisesse descobrir quando que ele passa pela origem, eu teria que fazer quando que o S é igual a 0. Legal. Então quando que o S é igual a 0? Se o S é igual a 10 mais 70t, e eu quero saber quando ele é 0, é só fazer 70t, passa para lá menos 10, t igual a menos 10 sobre 70. Opa, tempo negativo. Tempo negativo não tem significado físico. Não tem significado físico. O que significa não ter significado físico? Significa que essa porcaria toda aqui não aconteceu. Ah, tempo negativo não aconteceu? Em tese a gente teria que coisa que aconteceu anterior ao ligar o cronômetro. Mas isso é mentira, porque eu não sei se a equação do movimento era que era antes de eu ligar o cronômetro. Então eu vou falar que não tem significado. Se você fizesse uma conta e o tempo desse positivo, você ia falar que ele passou na origem no tempo que deu. Deu negativo, você fala que não aconteceu. Legal. Isso é o tipo de problema que cai? Sim. Mas qual é o mais comum aqui? É o problema de encontro. Então vamos estruturar o que é a estratégia de encontro. A estratégia de encontro é o seguinte, né? Olha lá. Encontro. Tem duas coisas que eu tenho certeza que acontecem no encontro. Quais são as duas coisas? É que o corpo A e o corpo B, eles estão no mesmo lugar na mesma hora. Hora, o que eu quero dizer é mesmo tempo, né? Não que a unidade seja hora. Então eles têm que estar na mesma posição no mesmo tempo. Então o tempo de A é o tempo de B e a posição de A é igual à posição de B. Isso é a estratégia. Ou seja, suponha que você tem a equação do A, que é um S0 mais VAT. Imagina que você tem a equação do B também, que sei lá, é um S2 mais VBT. Como é que você sabe o encontro? Você faz assim, olha lá, você escreve que no encontro S de A é igual a S de B, e se S de A é igual a S de B e eles são essas equações, você iguala as equações. Beleza. E aqui resolve tudo. Isso é a pergunta mais comum. Vamos fazer um último exemplo e aí acabou. Vamos lá. Vamos lá. Então esse exercício é o seguinte, né? É um problema de ultrapassagem. E problema de ultrapassagem, de encontro, etc., sempre dá para representar o início do exercício e o final. Vamos tentar representar os dois e depois a gente equaciona. Vamos lá. Olha o que ele falou, né? Os dois trens têm 300 metros e o mais rápido quer ultrapassar o mais lento. Então vamos representar os dois. Então eu tenho aqui o mais rápido, que é essa caixinha aqui, e tem o mais lento que está na frente, está aqui assim. O mais rápido está atrás, senão não tem ultrapassagem, então tem 50 km por hora, o outro é 40 km por hora. E ambos os trens têm 300 metros de comprimento. Então lá, 300 metros, 300 metros. Começa a ultrapassagem assim, então. Vamos chamar o trem da frente de trem A e o trem da frente, de trás de trem B. Legal. Como termina o exercício? Quando inverter o desenho. Então no final
O trem A está para trás e o trem B está para frente. Representa assim, olha lá. Pronto. Olha o trem B aqui, olha o trem A aqui. Velocidade do A, velocidade do B. Beleza. É um problema de encontro? Sim. Ah, não, é ultrapassagem. Não, de encontro. Olha aqui o meu desenho final. No meu desenho final, a frente do A está em contrato com o B. A frente do A encontrou com a traseira do B. Então, quem é a minha referência no A? A referência é a frente do A. Quem é a minha referência do B? A traseira de B. Por que eu falei isso? Porque se eu escrever uma equação para a frente de A e para a traseira do B e igualar, eu vou descobrir quando eles estão iguais, ou seja, a hora da ultrapassagem. Então eu já entendi a estratégia. Vamos escrever a equação? Ambos têm sorvetes de equação. Então eu posso escrever uma equação para o A e uma equação para o B. Vamos lá. Se eu falar que o B parte da posição inicial 0, o A parte de que distância? Olha lá, 300 mais 300, 600 metros, que eu vou usar em quilômetros, então 0,6. A velocidade do A, 40t, do B, 50t. Se eu quero saber o encontro, eu escrevo aqui. Olha lá, no encontro, o que acontece no encontro? No encontro, a posição do A é igual à posição do B. Ou seja, as equações têm que ser iguais também. 0,6 mais 40t é igual a 50t. Passa para cá, fica aqui 10t igual a 0,6. Ou seja, olha lá, que o t é 0,6 sobre 10. Ou t dá 0,06 horas. Nossa, mas quanto será que dá 0,06 horas em minutos, sei lá? É só multiplicar isso aí por 60 para dar em minutos. É isso? Então 0,06 vezes 60, né? Dá 3,6 minutos. 3,6 minutos. Beleza. Resolvido. Esse é o exemplo de ultrapassagem. Faça sempre assim o desenho, a figura, para você saber o que você tem que igualar, calcular e etc. É sempre assim, não muda nunca. Então fica assim, esse é o primeiro vídeo de cinemática. O próximo a gente lida com o movimento uniformemente variado e discute mais algumas coisas. Até lá!